Falando em gestão, hoje vamos saber como é comandar um time de mais de 90 mil pessoas, dividida em 5 mil agências espalhadas pelo Brasil e no exterior. Eu recebo aqui no estúdio Marcelo Luiz Orticelli, diretor de RH do Itaú Unibanco. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Marcelo, A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é o seguinte: nós temos, hoje a gente observa que os bancos, principalmente as instituições financeiras, eles vêm se modernizando e cada vez mais digital. Cada vez mais os bancos vêm fazendo isso. O Itaú fez até uma campanha, Itaú Digital, e a gente acompanhou essa evolução através de comerciais. O que vocês conseguiram? Houve redução de quadro com essas campanhas? Existe normalmente redução de quadro com essas campanhas do digital? Olha, o propósito da digitalização não está relacionado à redução de quadro ou à movimentação de pessoal, e sim à modernização na oferta de serviços, tanto para os clientes como em facilitar o próprio processo interno, né, para os colaboradores. Quando alguém pensa em agências digitais, né, você tem você dá a oportunidade de você ter um acesso a uma base de clientes maior a partir de núcleos digitais, mas tem pessoas trabalhando ali. Então você tem um movimento de transferência de pessoas das agências que a gente chama físicas para algumas dessas agências digitais. É claro que no longo prazo você pode ter para algumas atividades você pode ter alguma redução, mas você tem criação de novas carreiras, né? Como designer gráfico, enfim, hoje tem funções dentro do banco que não existiam no passado. Esse ano mesmo a gente teve um aumento, né, de agências digitais e de clientes atendidos por essas agências digitais, e o nosso quadro no ano não se modificou, né? A gente só teve movimentação interna. Então teve uma realocação de pessoas, mas não necessariamente houve uma redução de quadro por conta disso. Exatamente. Marcelo, como é que o Itaú Unibanco faz hoje para atrair e principalmente reter talentos? Perfeito. Principalmente falando dos mais jovens. Começando pela atração de talentos, o Itaú ele é muito... hoje a gente busca via mídias sociais o acesso a estes jovens, né? Especialmente aqueles que estão iniciando carreira, que é o canal por onde eles se comunicam, né? Então, a forma de você alcançá-los por meio das mídias, né, das mídias sociais, e por eventos que a gente faz dentro do próprio banco, visitas às escolas, às universidades, ou usando os próprios jovens para que eles, né, façam esse processo de comunicação, né, o boca a boca, né, de um jovem que a gente atrai para dentro do banco, e ele, com seus colegas, ele fala, né, do que é a experiência de trabalhar no Itaú. Então, o processo de indicação interna, são várias pistas, né, são várias estratégias para alcançar esses jovens, né, que estão continuamente buscando empresas como o Itaú para poder desenvolver sua carreira. Esse é um aspecto para você conseguir atrair o jovem. E para conseguir reter esses talentos? Acho que o principal, eu dividiria em 3 pilares aqui, né? Acho que hoje a empresa, né, a gente atua dentro de princípios éticos, né, morais muito sólidos, e isto é algo que o jovem busca, né? Ele quer ter certeza que está numa empresa que ele pode respirar e ter a segurança de estar numa empresa ética, né? Uma empresa que preza, né, pelos seus valores. O jovem ele busca hoje propósito, né? Ele não quer apenas um emprego ou um salário, eles querem ter, eles buscam uma razão pela qual eles estão trabalhando em uma determinada empresa. Dar a eles a oportunidade de desenvolvimento profissional. Então, o banco ele tem múltiplas carreiras e diversas áreas onde o jovem pode desenvolver as suas habilidades, a sua capacidade. Então, acho que esses são 3 dos principais pontos que ajudam na retenção. Utilizado na retenção. Olhando para uma outra ponta agora, para aqueles com entre 40 e 50 anos, o que o Itaú faz hoje para ter esses profissionais ou para ter uma inclusão desses profissionais de 40 a 50 anos? Falando da atração destes, né, a experiência e o conhecimento que eles têm num determinado ramo de conhecimento
acho que é um dos fatores críticos aqui para a gente poder atrair essas pessoas. O banco tem interesse em trazer experiência e trazer novos conhecimentos. A estratégia de retenção, ela também é focada na questão do desenvolvimento. A gente tem um valor dentro do banco de que a gente envelhece quando para de aprender, né? Então, a idade não é um fator de envelhecimento, e sim, enquanto você tiver capacidade de aprendizado, você tem um valor importante para dentro da empresa. E como nós temos diversas áreas, é muito comum você ver esse processo de movimento, de relocação interna. Então, são profissionais que adquirem uma determinada experiência numa área. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu já trabalhei em controladoria, já trabalhei em planejamento, já trabalhei na área de risco, já trabalhei na ouvidoria. Hoje estou no RH. Então, fui tendo a oportunidade de montar um portfólio de conhecimento passando por diversas áreas. Esse aqui é um fator importante para essa turma que está nessa faixa etária. Você, que é um profissional tão experiente, que passou por todas essas áreas que acabou de citar, o que o RH tem que acabou te atraindo ou que te atrai até hoje? Primeiro, esse olhar, né, a gente chama o RH de área pessoas, né? Que é a questão da humanização da atividade profissional. O que nós, como RH, podemos fazer para dar aos profissionais oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal. O que o RH me fez, né, me ajudou no meu desenvolvimento como pessoa, não como ser humano, não apenas como profissional, mas pelas múltiplas oportunidades de aprendizado dentro da empresa, de interação com colegas. Nós trabalhamos muito o ambiente de trabalho. Nós temos pesquisas, né, que a gente monitora a pesquisa de clima interno, que é um fator importante para a gente sabe que um ambiente saudável potencializa a capacidade de entrega, né, de resultados dos funcionários e aumenta neles a satisfação de estar dentro da empresa. Então, acho que este é um valor importante do nosso RH, prezar pela cultura, trabalhar o propósito, o engajamento, né, dos colaboradores e dar a eles oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Marcelo, o que você considera hoje imprescindível para um profissional chegar a uma posição de liderança dentro de uma organização, especialmente dentro do Itaú Unibanco? Dividiria em dois caminhos aqui importantes. Um é muito trabalho, não basta o talento, né? Não basta, né, você ter muito talento, você ser gênio neste ou naquele assunto. Precisa transpirar, né? Precisa realmente trabalhar bastante. É a entrega do dia a dia. A entrega, a disposição, né? A energia, né? Acho que isso é um ponto importante. Acho que é um aspecto até para, de uma certa forma, se colocar como exemplo também, né? Perfeito. É um pré-requisito básico. Perfeito. Seria isso. De você adquirir novos conhecimentos, porque um conhecimento adquirido num ano, as coisas mudam com uma velocidade muito grande. Nós começamos a nossa conversa falando em digitalização. Então, a maneira como a gente desenvolve as atividades hoje é muito diferente do que era no passado. Então, a capacidade de adaptação a novos ambientes, né, a novas formas de trabalho, né, novos modelos de raciocínio é fundamental para você poder crescer. E tem um terceiro ponto que eu considero muito importante e vital, até para a sobrevivência e crescimento do profissional, é a capacidade de se relacionar com pessoas. Você vive num ambiente com muitas pessoas, tem profissionais às vezes, muito capacitados tecnicamente, mas se tem uma dificuldade de interação, de se relacionar com pessoas, de fazer gestão de pessoas muito grande, ele em algum momento ele acaba não suportando viver a nossa cultura. Então a capacidade de se relacionar, de interagir, de dividir informações, compartilhar informações, de colaborar, né, ajudar o colega é fundamental para a permanência dentro da empresa. Você sabe que eu sempre comento com os nossos alunos em formações, em cursos que a gente ministra, eu sempre comento que ultimamente uma das principais competências do líder é a competência relacional. Sem dúvida. Talvez ela tenha um peso aí de 60% a 70% diante de outras competências. Hoje, realmente, se não tiver essa capacidade de relacionamento, é um grande desafio você conseguir fazer a gestão de pessoas. Marcelo, nosso papo está muito interessante, não sai daí, a gente vai continuar daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí.
Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão e aqui do meu lado está Marcelo Luiz Orticelli, diretor de RH do Itaú Unibanco. Nós já conversamos sobre o processo de digitalização do banco, planos de carreiras para os jovens e também sobre o papel do RH na preservação da cultura corporativa do Itaú Unibanco. Marcelo, quais são as principais diretrizes e políticas da gestão de pessoas hoje dentro do Itaú Unibanco? Primeiro, nós temos a gente chama aqui quase como uma missão, né, da política de RH do banco, que nós queremos ser o lugar de escolha dos nossos colaboradores todos os dias. O que isso significa? Para quem não está no banco, ele quer que o banco, que o Itaú seja um lugar onde ele quer trabalhar. Para quem está, é um processo de conquista diária. Né? Quem está fora queira entrar e quem está dentro não queira sair. E que seja quase que uma recontratação diária. Né? O banco trabalhando todo dia para ganhar a confiança e o engajamento dos nossos colaboradores. Para isso, nós temos políticas voltadas ao desenvolvimento das pessoas, capacitação, treinamento, seja capacitação técnica, né, ele ter domínio sobre as atividades que ele desenvolve, seja desenvolvimento comportamental, cursos voltados à gestão de pessoas, como você dá um feedback para um colaborador, como que você trabalha a comunicação. Então são duas diretrizes importantes na formação das pessoas. Tem um outro pilar, que é o pilar do reconhecimento, né, dos incentivos. Então, você tem que alinhar os incentivos dos colaboradores aos objetivos da empresa e ter isso tudo pautado por uma cultura muito meritocrática. A meritocracia é um dos principais pilares da nossa cultura. E por meritocracia nós definimos a nossa capacidade de, primeiro, dar oportunidades iguais para todos, né? E a diversidade é uma questão bastante importante na nossa cultura, mas diferenciar as melhores performances, né? Você dar, de fato, mais valor àquelas pessoas que têm uma melhor entrega. No primeiro bloco nós falamos sobre a capacidade do líder na questão relacional e você trouxe esse tema agora de novo e mencionou feedback. Perfeito. E aí me vem uma dúvida, o seguinte, o que você considera hoje os maiores desafios para formar líderes dentro do Itaú Unibanco? Primeira questão é você ter profissionais capacitados para lidar com pessoas, né? Para se importar verdadeiramente com o desenvolvimento das pessoas e alinhar os objetivos da empresa com as expectativas das pessoas. Eu costumo falar que um gestor, ele administra expectativas, né? A gente lida com pessoas e cada um tem o seu sonho, tem a sua expectativa, tem a sua energia, os seus valores pessoais e o papel do líder é conciliar essas expectativas, né, esses sonhos e as diversas capacidades com os objetivos da empresa. E um dos papéis fundamentais de um bom líder, né, é saber orientar e dar um bom feedback para o seu time, né, ou para as pessoas com quem você se relaciona. Costumo falar que o feedback é um presente para a pessoa, um feedback bem dado, ele abre para a pessoa portas onde ela pode se desenvolver melhor, o que ela pode aperfeiçoar e o que ela deve manter como sendo uma fortaleza quando bem identificada. É interessante você falar sobre feedback e eu tive uma experiência há pouco tempo com uma canadense, nós conversando sobre desenvolvimento de liderança e tal, ela apresentou um programa que ela tem de desenvolvimento de líderes. E no programa, para você ter uma ideia, é um programa de 24 horas e ele não fala de feedback. E aí eu perguntei para ela, né, olha, no Brasil a gente não estabelece nenhum programa de desenvolvimento de liderança sem o tema feedback, né? Ela riu. E aí ela falou assim, não, no Canadá a gente imagina o seguinte, se você está numa posição de liderança, feedback é uma coisa que eu não preciso te ensinar. E a gente vê que no Brasil é completamente diferente, é um tema que você tem que abordar diversas vezes, existe o desafio, porque é uma questão extremamente cultural. Marcelo, me diz uma coisa, de quando você entrou para cá, o que o time do Marcelo mudou na área de recursos humanos do Itaú Unibanco? Bom, é uma longa história, né? Tem são vários anos. Pode ser 2, 3 coisas que você considera mais importantes. Assim. Acho que o primeiro é o estabelecimento de uma cultura reconhecida por todos dentro da empresa, e que esteja, eu digo, já no DNA das pessoas. A gente não, quando nós definimos a cultura do banco, nós tínhamos uma área
para cuidar disso. Hoje nós não temos mais a área, não precisa mais ter a área. Aliás, era parte do meu objetivo, era estruturar um processo cultural dentro da empresa, que fosse reconhecido por todos aqueles que vêm para dentro do banco ou que já estão trabalhando no Itaú. E quando isso estivesse bem consolidado, eu não precisaria mais ter uma área trabalhando na sua consolidação, porque isso é natural, isso já está impregnado naquelas pessoas que estão lá. Então, eu diria que esse talvez seja uma das principais mudanças que nós tivemos nos últimos anos. Uma mais recente agora é o estabelecimento de um propósito, descobrir significado na sua atividade, por que ele está fazendo aquele trabalho. O exemplo de uma pessoa que estava na NASA, um faxineiro, e acho que o Kennedy perguntou para ele, né, o que você está fazendo, né? Era faxineiro, ele estava ali limpando o chão e ele falou assim, não, eu estou ajudando nós levarmos o homem para a Lua, né? Quer dizer, ele vê um significado muito maior, né? E esse é um trabalho que a gente está realizando agora. E um terceiro ponto, nós vivemos uma sociedade diversa, e o tema diversidade tem ganho uma força muito grande dentro do banco, e este era um dos meus objetivos, de trazer isto, né, primeiro para dentro do RH, e do RH para dentro da empresa como um todo, o reconhecimento das diferenças, dos diversos modelos mentais, de dar condição e oportunidade para que todos, né, tenham as mesmas oportunidades, e eles vão se diferenciar pelas suas habilidades, pelas suas capacidades, que são 3 dos. Marcelo, me diz uma coisa, qual é a participação da área de recursos humanos na tomada de decisão e principalmente no desempenho da empresa? Nós temos o nosso principal executivo de RH, a nossa vice-presidente, a Cláudia. Ela senta no comitê executivo, então ali toda semana tem uma reunião do presidente, são 5 diretos, né, 5 repórteres diretos que comandam toda a empresa, e o RH tem um posto, né, nessa mesa. É nessa mesa que são tomadas as principais decisões estratégicas da empresa. Eu tenho trimestralmente, né, junto com a Cláudia, um posicionamento no Conselho de Administração, onde a gente apresenta quais são as principais diretrizes e estratégias de pessoas que nós estamos fazendo dentro da empresa. E todas as decisões de negócios tem sempre um profissional de RH, nós temos equipes de RH, que nós chamamos de consultores, consultores de RH, que eles estão presentes dentro dos negócios, das decisões de negócio. Para dar o exemplo, o varejo, o crescimento do varejo se dá, e de resultados do varejo se dá com pessoas. Então, a capacitação das pessoas pela melhor entrega dos produtos e serviços para os nossos clientes é que garante o bom desempenho da empresa. Então, a posição, um profissional de RH, ele está sempre sentado junto com o líder do negócio para a tomada de decisão das decisões estratégicas voltadas ao negócio. E dentro do RH, sempre uma equipe especializada pensando em como a gente desenvolve as pessoas para o crescimento da empresa. Marcelo, um ponto sempre delicado, e principalmente no setor financeiro, é o relacionamento com entidades sindicais. Como que se dá o relacionamento do Itaú Unibanco com os sindicatos? Evoluiu bastante também. Eu, pessoalmente, tenho essa responsabilidade. Então, eu tenho, além da negociação anual que a gente faz com o sindicato na database para negociação de salários, nós temos uma agenda contínua ao longo do ano para discutir oportunidades de melhoria no nosso modelo de gestão. Então, hoje tem uma proximidade muito grande. Eu costumo dizer que o sindicato ele é uma extensão dos nossos profissionais de RH, porque eles estão presentes na ponta, né, nas agências, eles ouvem o calor e algumas queixas de colaboradores, nos dão a oportunidade de identificar alguns pontos de melhoria, e algumas vezes nós também temos divergências, nós temos muitas vezes visões diferentes acerca de um mesmo assunto. Acho que o interesse é comum, é melhorar a condição de trabalho dos nossos colaboradores. Meritocracia é um ponto importante para a gente. Para o sindicato, muitas vezes ele entende que a gente deveria ter uma socialização de algumas práticas. Então, são algumas diferenças naturais desse... Até comum, né? É comum, mas eu avalio como hoje tendo uma relação muito boa. Ainda que hajam divergências, mas tem muito diálogo, né? Hoje o relacionamento é muito pautado no diálogo e uma presença muito grande. Papo muito esclarecedor sobre a gestão de RH do Itaú. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar e contribuir com o nosso telespectador aqui. Eu que agradeço o convite. Tá?